Pessoal, muito bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui no PETS de vocês para bater um papo. Eu fui convidado, uma honra muito grande de ter sido convidado pelo governador Gerson Aoki e pelo Rafael Bulhosa, líder de capacitação 2021-2022. Bom, a gente vai bater um papo bem rápido, mas que a gente faça uma reflexão, né? O meu intuito aqui não é ensinar nada, muito pelo contrário, né? Mas que a gente possa fazer uma reflexão sobre alguns pontos importantes na estrutura de um clube. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o que nos faz diferentes, né, em relação a outras entidades é a nossa capacidade organizacional. E essa capacidade organizacional, ela faz com que pessoas, que aqui eu representei como células, né, individuais, isoladas, isso são células no corpo humano, né, elas possam trabalhar de uma maneira mais coordenada e elas possam fazer algum tipo de atividade mais específica. O que eu estou colocando aqui é um neurônio, por exemplo. Isso aqui é uma célula individual, essa que vocês estão vendo no centro da tela, né? E ela faz uma atividade muito específica, quer dizer, muito própria dela mesmo. E uma das grandes características que o neurônio tem são essas ramificações, que fazem com que os neurônios se comuniquem através dessas terminações aqui, a gente chama de dendritos, né? Com essa capacidade, apesar de ele ser uma célula só, ele vai somar suas capacidades com os neurônios vizinhos, tornando o nosso cérebro, por exemplo, um dos órgãos que a gente usa cerca de 10 a 20% da sua capacidade, quer dizer, de uma capacidade praticamente ilimitada. E é isso que a gente precisa pensar na organização de um clube. A gente tem que organizar o clube como uma célula, mas uma célula integrada num corpo que faça muitas conexões entre elas, entre si e com a comunidade, logicamente, e que a gente tem capacidade de fazer parte de um órgão tão importante, por exemplo, como o cérebro, que temos capacidades ilimitadas para atingir os nossos objetivos. Então, vocês que serão presidentes agora, 2021, 2022, vocês não podem resolver só os problemas internos do clube. Vocês têm que preparar o clube de vocês internamente, logicamente, é o primeiro objetivo, e faz parte desse preparo também fazer as relações e as inter-relações necessárias entre esse clube, o seu clube, e os clubes vizinhos, o Rotary Internacional, e as comunidades aonde nós estamos inseridos. Eu quero mostrar para vocês um vídeo bem rapidinho de como que isso, esse exemplo que eu estou dando aqui, ele se faz na prática. Eu fiz um vídeo rapidinho para vocês entenderem. O que eu quis mostrar, né? Para vocês terem uma ideia, para a gente dar um sorriso, a gente deve usar dezenas de milhões de neurônios agindo conjuntamente para atingir um objetivo simples como causar um sorriso. E nós, Rotary Clubes, nós estamos aqui para ajudar as comunidades, nos ajudar e ajudar as comunidades, e o final que a gente gostaria realmente é a alegria de todos. O que eu vou pedir para vocês esse ano, né, e a partir de agora, no término do PETS de vocês, é que vocês comecem realmente a usar o cérebro. Como que eu digo usar o cérebro e por quê? Porque, na verdade, toda vez que a gente for fazer uma atividade, a gente tem que pensar por que a gente está fazendo, se como a gente está fazendo é a melhor maneira de ser feita e se a gente pode fazer melhor. O objetivo de todos nós é que as nossas células formem um corpo cada vez mais forte, mais sarado, mais robusto, né? Para que a gente possa vencer grandes problemas, né? Grandes soluções para grandes problemas, e todos nós sabemos o tamanho do desafio que é tentar reduzir um pouquinho essas mazelas que a gente tem
tem tido aí pelo mundo nos últimos, desde a história da humanidade, na verdade. O Rotary Club tem documentos falando de como tornar o seu clube mais eficiente, né? Mas eu quero citar alguns itens aqui. Esses 10 itens são elencados pelo Rotary Internacional. O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente pega um documento do Rotary Internacional, ao invés da gente simplesmente ler e falar, eu li, eu tenho que entender, eu tenho que traduzir aquilo, por que que o Rotary escreveu aquilo. E aí, aqui essa tradução vai gerar o quê? Vai gerar um entendimento melhor meu sobre aqueles itens. Então, por exemplo, o meu clube vai ser bom quando ele se reúne regularmente. Alguém aqui está dizendo que tem que fazer jantar, ou festa, ou almoço, ou posse, alguma coisa? Não. Então você se reúne do jeito que a sua comunidade quer e os seus rotarianos querem. Então, respeite a flexibilidade. Quando o Rotary diz um clube eficiente tem projeto social, ele não está dizendo faça qualquer projeto social para ser eficiente. Não, provavelmente ele está dizendo para você, faça um projeto social que te dê orgulho e que envolva os sócios do clube naquele projeto social. Quando ele diz um Rotary Club tem que ter meta, não é meta no sentido de atingir números. Não, é meta no sentido de ter objetivos, objetivos muito claros. Objetivos claros em desenvolver o Rotary trazendo novos sócios. Objetivo claro em desenvolver a Fundação Rotária, que é a patrocinadora dos nossos projetos, para aumentar o impacto social e assim sucessivamente. Eu vou passar os outros itens para a gente não perder muito tempo, né? Mas alguns itens eu acho importantes. Esse último aqui, seguir tendências. Por que o Rotary disse que um Rotary Club eficaz segue tendências? O que ele quer dizer com isso? O Rotary Club eficaz, ele não fica preso ao passado, ele se adequa ao futuro. Não adianta você fazer o Rotary que você adorava de 1940. Aquele Rotary de 1940 não volta mais. Se você quiser ficar insistindo nisso, vai ser um saudosismo, que não vai refletir o que a comunidade quer no momento. Então, isso significa que você tem que adequar os seus costumes. Parem de chamar aqueles costumes velhos de tradição. Isso não é tradição. Isso são costumes velhos. Você tem que ter costumes modernos. Se a gente tivesse que fazer um pedido para o Papai do Céu aqui e dar um presente muito bem dado para o governador Gerson, a gente pediria o quê? Que todos os clubes do distrito estivessem com os seus planejamentos feitos, certo? E aí o Gerson pudesse administrar um distrito 100% planejado. Isso eu tenho certeza que seria o maior sonho do Gerson, porque se você está planejado, se você está adequado, você vai aumentar o impacto social, você vai aumentar o número de associados, você vai aumentar a arrecadação para a Fundação Rotária, vai aumentar o número de projetos, vai aumentar o número de pessoas beneficiadas e, obviamente, o engajamento das pessoas. O grande problema é que as pessoas às vezes não entendem direito qual a diferença entre plano estratégico e plano de ação. O que o Rotary precisa é de planos de ação, porque estrategicamente o Rotary Internacional já vem pensando em o que nós somos e o que nós temos que ser. Então o plano estratégico é colocado para nós, costumeiramente, e vem mais ou menos de cima para baixo. O plano de ação é o que eu vou fazer para atingir o meu objetivo. O plano estratégico diz, nós devemos chegar em tal lugar, e os planos de ação dizem o que eu devo fazer para chegar lá. Então, se fosse um corredor, né, que tem a primeira etapa aqui, um corredor enorme, uma outra etapa lá, o plano de ação vai dizer, primeiro vença a primeira barreira, atravesse o corredor, vá em direção ao canto oposto da sala. Então, é o que eu vou fazer para atingir os meus objetivos. E o que a gente precisa no final de tudo isso, porque nós somos voluntários especiais, a gente tem que saber o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e fazer. Para entregar resultado como esse menininho está fazendo aqui, eu preciso saber como, saber o que e fazer. O Rotary, ele já declarou, ele já colocou, publicou, ele já informou todos nós rotarianos qual é a sua visão. Juntos nós fazemos o quê? Nós entramos em ação. Tem um errinho para mim estratégico aqui.
né? Porque a palavra mais importante que tem nessa frase é o entram em ação. Juntos, entramos em ação. A ação está aqui. Para que eu entro em ação? Para mudar a minha vida, a vida da minha comunidade e a vida do mundo. E nessa ordem, pelo menos na língua portuguesa está nessa ordem. Eu preciso causar mudanças em mim, depois na comunidade, depois no mundo. Como que eu faço isso? Entrando em ação. Quem vai fazer isso? Todos nós. Simples assim. E os valores do Rotary, quer dizer, a nossa alma, é aquilo que nos caracteriza como rotarianos. Fazer companheirismo, ter integridade, diversidade, serviços humanitários e liderança. Um clube eficiente, com uma estrutura sólida, ele tem um planejamento interno, um planejamento em que o clube se relaciona com o distrito e ele tem projetos sociais. Eu queria comentar um pouquinho sobre a gente ler visão e valores. Olha como as coisas são repetitivas. E como elas são repetitivas, a gente pode colocar em pequenas caixinhas, e é isso que eu vou tentar fazer com vocês hoje. A gente falando dos nossos valores, a gente está falando em conceitos, a nossa alma, a nossa guia, nosso horizonte, né? Eu coloquei cores, então eu não coloquei essas cores para chamar atenção, é para mostrar que as cores elas meio que se repetem, né? Quando o Rotary diz que um dos nossos valores é o companheirismo, ele está falando de DQA, ele está falando de quadro associativo, ele está falando em o nosso companheirismo vai ser maior quanto mais gente nós temos. Nossa área de influência, nossas amizades vão aumentar quanto maior é o nosso quadro associativo. E ainda o nosso impacto social também vai ser maior em tudo isso. Quando você faz companheirismo, amizade, você tem que ser íntegro. Você não vai ter um companheirismo de uma pessoa que você não confia ou que não perde uma oportunidade para te prejudicar. Então a integridade ela é fundamental. Reuniões, né? Reuniões são coisas que você pratica o companheirismo. Os treinamentos, você também pratica o companheirismo. E, logicamente, tem um companheirismo maravilhoso quando a gente faz os projetos humanitários. A integridade está em todas as formas, porque eu tenho que ser íntegro no meu quadro associativo, nas minhas reuniões, nos meus treinamentos e, obviamente, nos projetos humanitários. Diversidade. O Rotary é mais forte quando o seu quadro associativo é mais diverso. A integridade, ela permite com que as pessoas diferentes se respeitem. As reuniões em grupos diversos são reuniões mais interessantes. Os treinamentos com grupos diversos, eles trazem mais benefícios. Os projetos humanitários feitos por mãos diferentes, eles também trazem mais benefício. E a liderança que a gente pratica nos cargos do clube, do distrito, ele também está vinculado ao quadro associativo. Quanto mais quadro associativo e mais qualificado, melhores lideranças. Para ser líder, eu tenho que ser íntegro também. Dentro do Rotary tem que ser. Na sua vida pessoal, a gente não tem como cobrar, mas no Rotary é importantíssimo. A gente tem que ser íntegro nas nossas reuniões, nos nossos treinamentos, né? E, obviamente, nos nossos projetos humanitários. E o como, né? Como que a gente atinge os nossos valores? Através de serviços humanitários ou projetos humanitários. Então, na verdade, todos esses valores, eles se somam para trazer melhores líderes e mais projetos humanitários. Vejam que as cores são repetidas em todos os itens. Ou seja, a gente não tem tanta coisa para pensar, a gente tem que pensar nesses itens aqui. Aqui eu coloquei aquela nossa missão lá em cima, né? Juntos vemos um mundo onde as pessoas entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmos, nas suas comunidades. Então eu coloquei aqui, o que é juntos? Juntos é o presidente do Rotary Internacional, os diretores, os funcionários, os governadores, a equipe do governador, os clubes e todo e qualquer rotariano. Esse é o juntos. Esse é o quem. Tá? O como, né? O como é através dos conhecimentos ou dos nossos treinamentos, obviamente dos projetos humanitários.
E para quem que eu faço isso? Essas pessoas fazendo essas ações, elas fazem para quem? Para transformar a vida do indivíduo, nós rotarianos, da comunidade onde nós estamos inseridos e com certeza no mundo também. Então, olha, o quem é o nosso DQA. Quem vai fazer essa ação? É o nosso quadro associativo. O como, que são conhecimentos, treinamentos e projetos humanitários, é Fundação Rotária e treinamentos. Para projetos humanitários eu tenho que captar recurso. Então tem a parte de captação. Para fazer projeto humanitário eu tenho que fazer projetos de subsídios distrital e global. Isso é Fundação Rotária. E por que eu faço tudo isso? Para transformar a minha vida como pessoa rotariano. Eu transformo a minha comunidade e as nossas comunidades transformam o mundo. Esse é o objetivo, essa seta azul clarinha aqui embaixo. E isso aqui é um círculo infinito. Quanto mais gente, mais projetos humanitários, mais vidas transformadas, mais gente, mais projetos sociais, mais vidas transformadas. Então, o objetivo é que a gente tem. Quando a gente fala em montar equipe para administrar um clube naquele ano, eu quis fazer esse gráfico aqui, que é uma coisa que as pessoas talvez não pensam dessa mesma maneira, mas é a maneira com a qual eu penso. Por que é importante a gente ampliar a nossa equipe e ter uma equipe bem preparada? Nós temos aqui no quadro superior, aqui do lado direito, grandes problemas no mundo. O Rotary não pode atingir todos os grandes problemas do mundo, então ele seleciona alguns. E ele selecionou alguns problemas que estão dentro das áreas de enfoque, e um deles, os mais importantes, está a polio aqui do lado de cá. Então a gente faz como se fosse um funil, a gente pega os grandes problemas, o presidente, que representa o Rotary Internacional, mais os diretores e os funcionários, eles então focam a gente em algumas áreas. Como a gente faz chegar esses problemas que agora são selecionados aqui, né, foram triados pelo conselho diretivo do nosso Rotary, como a gente faz chegar nos nossos rotarianos, que é quem realmente faz a ação? A gente utiliza os governadores, que vão ampliar esses conhecimentos e as capacidades através dos presidentes e que vão chegar no rotariano. Então, veja, isso aqui é exatamente um gargalo ou um pescoço. Exatamente um pescoço, igualzinho ao meu aqui. Tenho grandes problemas, eu trio alguns, eu desenvolvo lideranças para atingir todos os rotarianos e toda a comunidade. Quando eu tenho uma estrutura de clube bem montada, eu continuo com meus grandes problemas do mesmo tamanho. A diretoria seleciona áreas de enfoque de atuação e apoio, por exemplo. E aí o governador, com uma equipe ampliada, ou seja, com seus governadores assistentes bem treinados, você pode ver que esse gargalo aqui embaixo ele fica maior, ele fica mais largo. E se os presidentes também tiverem uma estrutura de clube melhor, uma equipe bem montada, eu consigo atingir mais rotarianos. E aí eu posso até fazer o comparativo. Um método normal, em que basicamente a gente conta com os governadores e os presidentes, eu atinjo um número X de rotarianos. E se eu tenho uma equipe bem montada, eu atinjo uma diferença grande a mais de rotarianos. E é isso que a gente precisa pensar. O que é essa equipe? E aí as pessoas falam, nossa senhora, está ficando muito chata essa apresentação. Está muito chato, é muita informação. Eu não entrei no Rotary para isso. Eu entrei para fazer uma reuniãozinha, levar umas palestras legais para o clube, me divertir, entregar um monte de certificado, tirar muita foto, publicar na minha rede social. Calma, calma. As coisas são mais simples do que vocês imaginam. Essa é a estrutura de um clube ideal, numericamente falando. Então, se você tiver um clube com mais de 20 associados, essa é uma estrutura que cabe dentro de um clube de mais de 20 associados, que é o que o Rotary Internacional estipula como o número mínimo para fundar um clube. Todo presidente tem que ter um conselho. Além do conselho, ele tem que ter alguém que desenvolva o quadro associativo. Ele também tem que ter alguém no seu clube que desenvolva a Fundação Rotária. E ele tem que ter alguém que desenvolva a parte de imagem pública. Lembrando vocês que a imagem pública, ela trabalha tanto com a Fundação Rotária quanto com o DQA.
Quer dizer, a gente chama de uma comissão transversal, ela age em todas as ações do clube. Bom, vamos para frente. Além disso, tem a parte do clube que se chama parte administrativa. De novo, são cores feias, mas elas são significativas. São as cores que eu usei lá atrás para dizer para vocês que as cores se repetem. O DQA no verdinho, Imagem Pública no rosinha, Fundação Rotária no vermelho. Vamos lá. Qual é a parte administrativa do clube? Tem que ter um tesoureiro, um secretário e um protocolo. Então, assim, para cuidar do clube, prestem atenção, eu preciso de um presidente, um conselho, um tesoureiro, um secretário e um protocolo. Se eu tiver isso, eu já tenho um clube bem montado de Rotary. Mas para os interesses da instituição Rotary Internacional, eu preciso de pessoas que se preocupem com o nosso quadro associativo, com a imagem pública da nossa instituição e a Fundação Rotária. O que eu entendo como desenvolvimento do quadro associativo? Alguém que cuide do encantamento do Rotary, que a gente chama de retenção. Você não retém ninguém, você não prende ninguém dentro do Rotary, você encanta o cara ao Rotary. Precisa de alguém que cuide disso. Além disso, você pode ter alguém que cuide de serviços profissionais, não é para dar certificadozinho no dia da profissão do cara, não. Serviços profissionais é como as pessoas podem ajudar o Rotary através da sua profissão. Eu sou advogado, eu ajudo uma entidade na parte do direito. Eu sou médico, eu ajudo um projeto humanitário com a minha informação médica. Eu sou contador, eu ajudo o clube para fazer a contabilidade do seu clube. Isso é fazer uns serviços profissionais adequados dentro de um clube. E por último, se você tiver condições, você tem que ter alguém que cuide de lideranças, detectar as competências de cada sócio, desenvolvê-las melhor e indicar esses sócios para ascender em cargos de liderança. Ainda de DQA, além do encantamento e da retenção, eu tenho sim a obrigação de procurar novos associados. Nós fazemos parte de uma associação. Nós temos que aumentar a nossa associação para aumentar o impacto social. E aí, um dos itens pode ser alguém que cuide, por exemplo, de formar ou idealizar clubes satélites para atingir novas comunidades. Na parte de Fundação Rotária, eu dividi em captação de recursos para fundo anual. Para fundo anual tem vários projetos, vocês conhecem vários, mas eu precisaria ou deveria ter alguém para cuidar de empresa cidadã no meu clube. Se for o presidente que for cuidar disso, ele vai descuidar do clube. Se ele só cuidar disso, ele descuida do DQA. Se ele cuidar só do DQA, ele descuida da captação de recursos e descuida do clube. Então ele precisaria ter alguém que cuidasse disso. Alguém que cuidasse de doações para fundo anual, do tipo doação individual do rotariano, como, por exemplo, o EREI, certo? E também para idealizar eventos de captação de recursos, de preferência, onde o rotariano trabalha e a comunidade doa, e não onde o rotariano doa. Onde o rotariano doa pode ser através do EREI, não através de eventos. Além disso, a Fundação Rotária tem também a captação para pólio. Não deixa de ser um dos projetos da Fundação Rotária. Mas a Fundação Rotária também não é só receber dinheiro, é utilizar o dinheiro. Então, se ele puder ter alguém que cuida de subsídios, seria muito interessante. Tá? Bom, essa estrutura aqui, ainda tinha esquecido. Se você tiver possibilidade, você deveria ter um diretor de eventos. É a pessoa que vai cuidar das atividades do clube, do tipo palestrantes, assuntos a serem discutidos nas próximas reuniões, as festas do clube, do tipo aniversário, visita do governador, essas coisas. Essa estrutura de clube, ela levaria mais ou menos, além do presidente, mais umas 19 pessoas. Por isso que eu digo que tinha que ter um clube de pelo menos 20 pessoas. Ah, mas governador, meu clube tem 15, não tem como eu montar essa estrutura. Então o que eu faço? Eu pego essa estrutura e encurto a saia. Né? Eu pego a barra da saia e encurto, porque eu não tenho tantas pessoas. Então eu posso subir um nível aqui, ó, essas setinhas.
tá? Ao invés de eu ter um responsável para cada um desses itens aqui de baixo, eu então posso tirar esses itens aqui, fazendo com que a pessoa que está na caixinha acima assuma aquela responsabilidade. Então eu não tenho ninguém para cuidar só de satélite, mas eu tenho alguém para cuidar de novos associados. Eu não tenho ninguém para cuidar só de empresa cidadã, mas eu tenho alguém que cuida de captação de fundo anual. Eu não tenho ninguém que cuide de EREI, mas eu tenho alguém que cuide de captação de fundo anual igual eventos, né? E assim sucessivamente. Esse modelo de estrutura, ele precisa só do presidente mais 11 pessoas. Então, um clube de 12 já é suficiente para ter essa estrutura. Um DQA, uma imagem pública, uma fundação rotária, um tesoureiro, um secretário, um protocolo, alguém que cuide de captação de fundo, alguém que cuide da polio, né? Alguém que cuide de novos associados do encantamento. Ah, mas o meu clube é menor do que isso aí, não tem 12 não, até tem 12, tem 15, mas tem uns 5, 6 lá que nem vai no clube. Bom, então você encurta a saia de novo e você passa para que o presidente da comissão de DQA cuide desses assuntos e o presidente da comissão de fundação rotária cuide dos assuntos de fundação rotária. E aí você tem uma estrutura mínima, e eu vou repetir, estrutura mínima de um clube minimamente organizado. Eu só preciso de um presidente mais 6 pessoas. Se o seu clube tiver só 7 pessoas, aí é mais fácil repensar se vale a pena manter esse clube nesse sentido, nessa função. Tá? Mas eu preciso. Se o presidente quiser cuidar de DQA, imagem pública, fundação rotária, ajudar o tesoureiro, o secretário e o protocolo, eu vou dizer para você, vai ser um péssimo presidente. Ele provavelmente não vai conseguir fazer muita coisa durante o ano dele. Como é que você faz essa estrutura física e o que você vai discutir com a sua equipe do que você vai fazer no teu ano? Você tenha linhas mestras, quer dizer, esboços bem simples para apresentar para essa sua equipe. Pessoal, estou pensando em fazer tal coisa no ano que vem. Com relação a novos associados, eu estou pensando em fazer isso. Com relação à Fundação Rotária, eu estou pensando em fazer aquilo. Na Polio, eu estou pensando em fazer aquilo. Projetos humanitários, eu estou pensando em ajudar esse, certo? É isso que eu estou pensando em fazer. Mostre para eles um rabisco simples, do que você pretende fazer. E discute cada um desses itens. O que você achou dessa parte? O que você achou dessa parte? E aí você vai ouvir melhorias do seu clube. E aí aquele projeto que era um projeto seu, uma ideia sua, começa a ser um projeto e uma ideia de várias pessoas. Mesmo simples assim, né? Mas já é um projetinho melhorado. As linhas estão tortas, não foi feito nem com régua isso aqui, certo? Mas o projeto fica mais bem estruturado. E aí você discute no clube para todo mundo, né? Então, o projeto de DQA discute no clube, o projeto de Fundação Rotária discute no clube, e aí, então, quando o clube bater o martelo do que realmente vai fazer, aí você faz o seu projeto. Porque nesse formato de fazer um esboço, apresentar para a sua equipe, e depois apresentar no clube, e aí sim fazer o projeto deixa de ser um projeto presidencial e passa a ser um projeto de clube. E aí você tem um engajamento de todos. Ah, não foi você que opinou nesse cantinho aqui? Então me ajuda a cuidar desse cantinho. Não foi você que deu a ideia de fazer tal coisa? Então, por favor, me ajuda a fazer tal coisa e assim sucessivamente. E aí, durante o seu ano, você deve executar o projeto. O convite, mais uma vez, do governador Gerson Aoki, do Rafael Bulhosa, né, duas pessoas que eu admiro muito. Fico muito honrado, mas estrutura de clube, não tem como a gente dizer ou falar de estrutura de clube se a gente não falar aqueles conceitos iniciais, o que nós somos, por que nós estamos aqui e como a gente deve fazer para ter um Rotary Club que seja eficiente o suficiente, né, para a gente poder desenvolver o Rotary da melhor maneira possível. Qual é o objetivo final? O objetivo final é aumentar o nosso impacto, individualmente, na nossa comunidade e no mundo. E eu espero que vocês realmente, ao invés de só assistirem palestras, que vocês ponham a mão na massa, comecem a fazer o planejamento dos seus clubes, pensando o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer e da melhor maneira que vocês podem
e devem fazer. Agradeço demais a paciência de vocês e fico à disposição aqui para qualquer dúvida, qualquer sugestão. Um grande abraço, governador, um grande abraço, Rafael, e um bom dia a todos.